Que é 12 compassos, que é a que a gente chama de tônica, subdominante e dominante, né? Eu vou voltar se hoje ele terraria no Nordeste. Formei em filosofia, depois fiz uma formação de psicanálise. Vi como funciona. Os caras têm. Bom, nos últimos anos, o Guilherme Boulos se projetou aí como uma das novas lideranças aí, de novos setores sociais, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. É formado em filosofia, fez psicanálise também, e hoje virou uma referência também nessa frente das esquerdas. O Guilherme, antes da gente falar da atualidade, eu queria que você historiasse um pouquinho como que começou esse movimento do sem teto. Então, Nassif, primeiro obrigado pelo convite, aí, pela entrevista. O MTST, embora tenha tido um destaque maior nos últimos 3, 4 anos, já é um movimento que faz 20 anos. Agora em 2017. Foi criado em 1997 como uma tentativa de construir um movimento de ocupações urbanas, digamos, análogo ao que é o movimento sem terra no campo. Inclusive, o movimento sem terra teve um papel na construção do MTST no seu início. E foi se desenvolvendo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, mas foi se nacionalizando ao longo desses anos. E de 2013, 2014 para cá, o movimento ganhou uma maior expressão social, que tem a ver também com a dinâmica urbana do país. Nós tivemos, talvez nessa última década, né, pelo modelo de desenvolvimento econômico, uma brutal especulação imobiliária. Né, o aumento no valor da terra, o crescimento do setor da construção civil associado a isso. E isso agravou uma crise urbana no país, porque as cidades foram, através do aumento do valor dos aluguéis, boa parte dos trabalhadores pagam aluguel, as cidades foram se tornando quase máquinas de se criar sem teto. Apesar dos programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, que compensaram isso. Mas os programas habitacionais ajudaram também na especulação imobiliária. De algum modo, sim, porque você pega a maneira como Minha Casa Minha Vida foi concebido, e na verdade foi concebido em 2009 como programa social, mas também como resposta à crise, uma política anticíclica pós-2008 para injetar dinheiro no capital da construção civil. E com isso, o seu modelo leva a uma periferização. A maior parte dos imóveis do Minha Casa Minha Vida para as famílias mais pobres são feitos nas margens das cidades. Né? E você vai capitalizando regiões que antes, aquela história, se vendia por hectare e agora vende por metro quadrado. Bom, eu sempre tive uma curiosidade. Quer dizer, o sem teto é uma parte provisória, porque a ideia é que tenha teto. Claro. Como é que vocês fazem dentro do movimento, alcança o objetivo? Então parte do movimento vira com teto. Como é que mantém a ligação com esse pessoal? O MTST tem uma pauta que vai além da luta específica por moradia. É uma pauta por reforma urbana, por direito à cidade. Então, desde o princípio, evidentemente que o foco do movimento é conquistar a moradia digna, mas há uma luta por serviços públicos, transporte, saúde, educação, creche. E essa luta, a gente continua com ela após a conquista da moradia. Né? Então, nós temos um exemplo, para nós é um piloto que nós temos pelo Minha Casa Minha Vida Entidades aqui na região metropolitana de São Paulo, que é o condomínio João Cândido, onde as famílias, depois de 2 anos, já quase 3 da entrega dos apartamentos, continuam organizadas, fazem assembleias, se mobilizam, conquistaram linha de ônibus, conquistaram um terreno para creche, outro para a unidade básica de saúde. Então você consegue. É evidente que uma parte das pessoas, depois que conquistou a moradia, para por aí. Não é 100% de adesão após. Mas tem uma parte das pessoas que continua na mobilização. Como é que é a estruturação e as formas de comunicação? São as redes sociais também? Como é que vocês se comunicam? Também, a principal forma de atuação do movimento é mais antiga, tete a tete, pé no barro, nos bairros, reuniões. Nós temos reuniões quinzenais nos núcleos do movimento, em todas as cidades que o movimento está no país. Hoje estamos em 12 estados. Assembleias, mas também há comunicação por grupos de WhatsApp, há páginas no Facebook, site,
aplicativo, tudo isso, no qual o movimento também difunde os seus posicionamentos e a sua informação. Quer dizer, vocês usam na questão urbana o mesmo que o MST, que é a questão da função social da propriedade, né? Como que o judiciário, de uma maneira geral, regionalmente, trata essa questão? Olha, função social da propriedade é algo desconhecido para o judiciário. A maior parte do judiciário brasileiro vê o direito à propriedade como um direito absoluto, contrariamente ao que a Constituição determina. Na Constituição, o direito à propriedade não é absoluto. Ele é estabelecido, mas é preciso que se cumpra a função social. Então, eu receio dizer que, acho que nunca o MTST conseguiu derrubar uma reintegração de posse usando o argumento da função social da propriedade. Quando consegue derrubar é porque o proprietário não consegue mostrar matrícula, tem dívidas milionárias. Agora, a função social da propriedade é sumariamente ignorada pelo judiciário brasileiro. Bom, o Ministério Público que deveria ter esse papel aí de ser um defensor aí dos direitos difusos. Como é que é a relação com o Ministério Público nesse item especificamente? Olha, há gente boa no Ministério Público, embora seja exceção, né? A maior parte do Ministério Público está muito mais preocupada em criminalizar o movimento social do que em garantir esses direitos fundamentais, né? Então nós temos alguns processos em que o MP entrou questionando o movimento porque conseguiu ganhar uma terra, conseguiu uma desapropriação, pressionando o poder público, dizendo que era privilégio, que era fura-fila, quando não, procedimentos criminais do Ministério Público contra o movimento dos mais absurdos. Federal ou os estaduais? Principalmente os estaduais, mas há um recente procedimento do Ministério Público Federal pedindo investigação sobre Minha Casa Minha Vida em entidades, que é a modalidade do Minha Casa Minha Vida, onde há gestão direta pelos movimentos sociais. O que é muito engraçado, assim, muito curioso, eu diria, porque o Minha Casa Minha Vida, 98% dele é gerenciado por construtoras, que é via o fundo FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Apenas 2% das obras do Minha Casa Minha Vida são pelo Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS, onde há gestão direta. Então, eu desconheço procedimentos do MP para falar dos 98% onde as construtoras atuam, mas sobre os 2% é uma coisa impressionante. No movimento do Sem Terra, eles montaram as suas universidades, tem todo um processo de conversar de preparar a criançada desde cedo. Como é que vocês, qual que é o local que vocês se reúnem? Vocês têm sede, tem tudo? O MTST tem sedes locais, por bairro, a gente se organiza pelas ocupações e por núcleos nos bairros. E nos núcleos a gente busca ter sedes, às vezes sedes regionais, bairros. E aqui em São Paulo nós temos um espaço, um centro de formação, onde acontece a maior parte dos cursos, atividades mais formativas com a militância. Boulos, e em relação ao jogo partidário, como é que vocês se colocam? Olha, Nassif, o MTST tem prezado por uma autonomia partidária, por uma série de razões, né? Evidentemente, isso não quer dizer uma postura apolítica. Sim. São coisas diferentes. O MTST se coloca como um movimento político, com posições políticas na conjuntura, e deixou isso muito claro no último período. Participou das jornadas de enfrentamento ao golpe na linha de frente, faz parte do movimento pelo Fora Temer, contra a reforma da Previdência, em defesa dos direitos sociais. Mas nós achamos que é muito importante, algo que se perdeu em alguns movimentos sociais, que é o movimento de autonomia. Que é o que havia nos anos 80. Isso que deu dinâmica aos movimentos dos anos 80 e que permitiu criar um caldo que deu em novas formas políticas naquele momento. Agora, quando o movimento se atrela, perde a sua capacidade de decidir, o seu dinamismo com a base e se torna uma correia de transmissão partidária e, por vezes, apenas um curral para eleger parlamentares, o movimento perde totalmente a sua potência. Nós achamos que esse não é um bom caminho, a história já nos mostrou. Agora, há também um outro fato de que hoje a conjuntura da esquerda brasileira, do ponto de vista partidário, é muito delicada, né? Nós achamos que há um vácuo aí. O Partido dos Trabalhadores cumpriu um papel importantíssimo, foi a hegemonia da esquerda brasileira nos últimos 35 anos, ganhou 4 eleições presidenciais, conquistou avanços, teve uma série de limites nos seus governos também, coisas que poderiam ter ido muito além e que não foram, né? Mas que está numa crise, né? Está numa crise importante que precisa ser considerada. E ao mesmo tempo, as alternativas que surgiram de esquerda no campo partidário, como o PSOL,
ainda não conseguiram ocupar esse espaço, não conseguiram ter capilaridade social para ocupar um espaço. Então nós temos um cenário que, no nosso entendimento, o que de melhor o MTST pode oferecer nessa conjuntura é ajudar na construção de uma unidade, ao invés de se vincular a um partido ou outro nesse momento. A ideia de vocês, o que é em relação ao futuro do regime político? É um aprimoramento de uma social-democracia? É uma postura revolucionária? Como é que vocês se colocam em relação ao futuro aí? Olha, Nassif, eu acho que, do ponto de vista do regime político, o regime iniciado na Nova República após o fim da ditadura militar, esse regime chegou a um esgotamento. Né? Esse sistema político, com seus arranjos e contrapesos institucionais, faliram. Né? Faliram. O domínio do capital privado sobre o poder público atingiu parâmetros inacreditáveis. As possibilidades de atuação institucional nesse regime, especialmente com as medidas de exceção que têm sido normalizadas no último período, reduziram-se muito. Né? Então, nós achamos que esse é o momento para que a gente possa construir uma nova transição no país, uma transição para um regime político radicalmente democrático, né? E aí não só democracia política de restaurar a soberania do voto popular, porque mesmo isso hoje está em xeque, né? Mas de aprimorar as formas de participação popular, instituir mecanismos plebiscitários para a definição de assuntos fundamentais, aumentar de fato o controle social sobre o Estado brasileiro, que é uma coisa que a elite brasileira tem verdadeira fobia, pensa com a cabeça da Casa Grande. Mesmo os 13 anos de governo petista, com todos os seus limites e concessões, se tornaram insuportáveis para eles, a ponto deles darem um golpe, ainda mais avanços políticos e institucionais mais consistentes. Como é que era o espaço aberto aí na gestão Lula e Dilma para os movimentos sociais, para vocês em específico? Eu diria que nos governos do PT, Lula e Dilma, você teve um diferencial em que o movimento social foi ouvido, havia diálogo, entrava no palácio, discutia, se criaram conselhos. Mas eu acho que houve um erro fundamental, Nassif, que é que o movimento social não foi tratado como ator político de transformação. Né? Então, chegou-se ao governo, se acreditou numa governabilidade estritamente através do parlamento e da composição com os velhos partidos, né? Preservando o sistema político com todos os seus vícios e as consequências, né? E se entendeu governabilidade nisso. Né? Ou seja, não se pensou uma governabilidade a partir da base social mobilizada, como ocorreu em outros países da América Latina nessa mesma década, né? Onde, mesmo às vezes com situações institucionais muito adversas, né? Com minoria parlamentar eventualmente, com uma mídia tão golpista quanto a daqui, com uma elite econômica igualmente predatória, você conseguiu, o governo atuou como uma força que estimulou a mobilização social, né? E a mobilização social, por sua vez, ajudou a sustentar que o governo desse passos além, em alguns lugares, pautando reformas estruturais, por exemplo, que aqui ficaram na gaveta. Né? Então, o movimento social foi tratado como um coadjuvante que deveria ser integrado, poderia participar de conselhos consultivos, seria escutado, mas, do ponto de vista da forma de governar, né, e do programa político de governo, houve uma subparticipação do movimento social. Então, havia aqueles conselhos que o Gilberto Carvalho defendia, aquilo lá sempre ficou no plano consultivo, havia aquelas conferências nacionais, na sua opinião, aquilo não permitiu muitos avanços? Olha, eu não quero aqui dizer que nada presta, né? É evidente, principalmente agora, com esse governo golpista e ilegítimo, destruindo o país, não há comparação. Não há a menor possibilidade de alguém dizer isso não valia nada, é a mesma coisa. Não é evidente que não é. No entanto, essas conferências, esses conselhos, mantiveram durante todo o período um papel consultivo. Né? A Conferência das Cidades, por exemplo, que é mais a nossa área, toda a conferência decidia que no dia seguinte ia começar a reforma urbana. Né? Não começou. A mesma coisa nas comunicações, em todas as áreas. As conferências tomavam posições muito progressistas, mas isso não reverberava em decisões políticas reais. E aqui em São Paulo, como é que foi a relação com o governo Haddad? Olha, no começo, não foi uma relação fácil, né? O
o Haddad, num primeiro momento, na nossa avaliação, não teve tanta habilidade para lidar com os movimentos, mas depois se construiu uma relação construtiva. Né? O Haddad passou a escutar mais, incorporou pautas do movimento social. O plano diretor que foi aprovado na cidade, com a participação dos movimentos, representou um avanço importante do ponto de vista da política urbana. No último ano de governo, colocou na Secretaria de Habitação, como uma demanda dos movimentos também, o João Whittaker, que é um urbanista alinhadíssimo com a reforma urbana, com as causas populares. Então, diria que na maior parte do governo Haddad houve uma relação bastante positiva. Como é que é a maneira como vocês conseguem atrair simpatizantes para o movimento? Eu vi lá em Brasília, daqueles eventos que vocês foram de apoio à Dilma lá, tinha uma rapaziada lá de uma alegria, de uma simplicidade que... como é que são? Qual é o militante típico de vocês? Militante típico do MTST é o cara que entra numa ocupação porque não consegue mais pagar aluguel, né, tá numa área de risco, qualquer situação como essa, vai e monta seu barraco na ocupação. Nós construímos uma forma organizativa nas ocupações em que as pessoas se envolvem mais. Uma forma de trabalho coletivo, de redes de solidariedade, cozinhas coletivas. Isso permite àquelas pessoas que se interessem entrar e se destacar e se envolver. Então se elegem coordenadores pela base nas ocupações e daí vai surgindo uma geração nova de militante. O cara entrou pela moradia, pensando ali só no lote dele, na casa dele. Dali a alguns meses, essa mesma pessoa, em geral não é o cara, é a mulher, porque no movimento de moradia tem um papel fundamental, está coordenando uma ocupação, está construindo um movimento, está ajudando no processo de politização. E em relação às favelas já consolidadas, vocês têm uma atuação também? Nós temos uma atuação através de núcleos, né, em luta por urbanização e infraestrutura e serviços públicos. Né? Essa é a atuação fundamental. Uma atuação também que no último período tem ganhado força, que é a luta contra despejos. Porque o avanço da especulação imobiliária nas grandes cidades também tem aumentado o ritmo de despejos de ocupações consolidadas há muito tempo, as favelas. Né? Então, a atuação do movimento tem ido por aí. Esses incêndios que ocorrem periodicamente em favelas, vocês veem algum indício de crime? Olha, Nassif, você sabe que teve, especialmente foi de 2009 a 2012, teve ali uns 2, 3 anos em que houve uma verdadeira epidemia de incêndios em São Paulo. E que, curiosamente, a maior parte dos incêndios ocorriam nas regiões de pico de valorização imobiliária. Então, o argumento natural da cerca, de não sei o que, fica um pouco desprestigiado numa circunstância como essa. Então, na nossa avaliação, é evidente que muitos desses incêndios tiveram atuação criminosa ligadas ao setor imobiliário. Essas políticas de pegar prédios velhos lá para entregar para o movimento, qual foi a dimensão dela? Olha, muito menor do que poderia e deveria ser. Porque uma parte desses prédios abandonados nas regiões centrais são prédios públicos. Antigas repartições públicas. O INSS tem muito prédio nas cidades. Né? E que a burocracia para transformar esses prédios em habitação de interesse social é uma coisa que você desacredita, kafkiana. Né? Então, houve alguns prédios que foram requalificados e se transformaram em moradia popular, o que é uma política acertadíssima. Claro. Né? Porque isso você está pensando aí não só moradia, você está pensando na lógica de cidade. Você colocar a pessoa para morar perto do trabalho dela e perto de onde há serviço público é também mexer na mobilidade urbana, são menos deslocamentos. Recuperação de regiões e tudo aí. Claro. Mas é uma política ainda muito residual no país. Boris, a gente está num quadro hoje que vocês não têm nenhuma interlocução com o governo federal, provavelmente não vão ter aqui com o governo municipal, enfrentam aí uma onda antissocial meio complicada, contra qualquer forma de política social. Como que vocês se colocam nesse ambiente inóspito aí? O movimento acredita muito na força de mobilização. Nós estamos nesse momento, inclusive, acampados na Avenida Paulista. Né? Hoje completam 18 dias de uma ocupação do MTST na Avenida Paulista pela liberação do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que foi suspenso por esse governo.
O movimento fez já a mobilização, botou mais de 10 mil pessoas no mês passado na frente da prefeitura, já na gestão Dória. Tem feito uma série de mobilizações e a partir dessas mobilizações a gente acredita que é possível obter algumas conquistas. Agora, é evidente, o cenário atual é um cenário desfavorável para a luta social no país. Você tem uma onda conservadora, uma onda de desmoralização do movimento social, né? Um senso comum de que movimento social quer boquinha, quer algum ganho, privilégio, né? Então, essa ideia é uma ideia que eles conseguiram disseminar fortemente na sociedade, que desmoraliza, que abre espaço para a criminalização da luta social e que dificulta a luta reivindicatória. Como é que se dá, no caso das favelas, o relacionamento com as organizações criminosas aí, que tem uma ação relevante também na periferia e tudo? Como é que é essa... O movimento precisa manter um distanciamento disso, né? É evidente, é público e notório para o Estado e para a polícia principalmente que há atuação de narcotráfico no país. Aliás, a defesa que nós temos em relação a isso é a da descriminalização das drogas, é a forma de se vencer o narcotráfico, né? Que é um dos negócios mais lucrativos do mundo, né? Porque também não paga impostos, então é interessante para os setores que o administram mantê-lo também na legalidade. Claro. Né? Isso gera toda uma rede que envolve tráfico de arma, que envolve polícia, que envolve suborno. Então, da parte do movimento, a nossa preocupação é que isso, evidentemente, não se misturar e que também isso não nos impeça de atuar nas periferias. As milícias e narcotráfico, eles têm uma atuação muito ampla em periferia, em São Paulo. Vocês sentem um aumento dessa participação? O narcotráfico, sim. A milícia, não. A milícia tem uma força maior no Rio de Janeiro. Ainda é um fenômeno localizado no país. Ainda. Porque este modelo das milícias é um modelo com um potencial de exportação considerável. Né? Quer dizer, você pega um grupo de ex-policiais, figuras que trabalham na segurança privada, ligados ao comércio local, cobra taxa de segurança, cobra taxa de TV a gato, cobra essas coisas todas, gás, administra serviços. Então aí tem um negócio lucrativo, né, extremamente explorador com o povo, que ganha com o medo das pessoas e impõe também uma situação de medo. E é algo perigoso porque também o Estado não reprime. Nós vimos aí no Rio de Janeiro a vinculação disso com o governador do Estado, a vinculação disso com parlamentares poderosos, ou seja, é um negócio onde muita gente ganha, políticos também às vezes ganham votos nessas regiões acobertando ou mantendo o trabalho dessas milícias. É algo perigosíssimo, precisa ser visto com atenção. Vocês já lançaram algum candidato a vereador ou deputado? Não, o movimento não tem ideia? Olha, nesse momento, essa não é uma política que o movimento adote, embora evidentemente a gente não tenha nada de princípio fechado a isso, né? É uma forma de luta institucional. Agora, nós entendemos que um dos problemas da esquerda brasileira nos últimos 20 anos, Nassif, foi ter deixado o fronte da luta social, do trabalho de base, do diálogo direto com o povo, para voltar todas as suas forças para uma disputa institucional eleitoral. Né? Porque o que isso dá? Aquele militante que nos anos 80 era da comunidade eclesial de base, que subia o morro, que dialogava com as pessoas, virou assessor parlamentar. Perdeu esse vínculo com o povo, se institucionalizou, né? E a esquerda foi perdendo a sua capilaridade social, foi perdendo o seu contato direto com o povo. E isso, nos últimos anos, habilmente, as igrejas evangélicas neopentecostais foram ocupando esse espaço que a esquerda deixou vazio. E ganharam uma força social impressionante nisso. Nós achamos que, nesse momento, o papel nosso do MTST, da Frente Povo Sem Medo, é o papel de buscar reconstruir os vínculos da esquerda com a maioria do povo brasileiro. Sobre a criminalização, e como é que foi esse episódio da sua prisão? Olha, Nassif, foi numa reintegração de posse, agora em janeiro, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Não era sequer uma ocupação do MTST, uma ocupação espontânea, feita por pessoas sem teto na região, e que estava com ordem de despejo, 700 famílias.
nós fomos lá para buscar evitar o despejo, encontrar alguma solução para as famílias. A polícia montou uma verdadeira operação de guerra, com blindado, com todo tipo de equipamento bélico. Houve uma resistência natural das famílias e a polícia atacou brutalmente. Né? E nessa ocasião me prenderam, e o que é mais curioso, como não fizeram uma série de acusações, como não conseguiram consistência nas acusações, eu fui indiciado na tese do domínio do fato. Né? Usaram o domínio do fato. Foi um procurador que usou? O delegado de polícia. Delegado? Delegado de polícia botou no boletim de ocorrência para o Ministério Público, pedindo indiciamento, justificando a prisão, cita a teoria do domínio do fato, alegando que, embora eu não tenha provas de que eu ataquei diretamente a polícia, eu comandava a operação, e se a polícia foi atacada, eu tenho que responder por isso. E que pé que está isso? Estou indiciado, vou responder inquérito, não é o único, né? E evidentemente não foi um caso isolado contra mim, há uma onda de criminalização de lideranças do movimento social no país, há gente presa por isso, e que, no nosso entendimento, só tende a aumentar. Porque se você tem um governo incapaz de atender a demanda do movimento social, fechado à luta por direitos sociais, e no meio de uma recessão brutal, desemprego, o povo vai resistir, vai reagir, o que lhes resta é reprimir e criminalizar. Se o movimento tem que demonstrar força nesses momentos. Então, isso criou uma dificuldade dos caras. Ai, ai. Paulo Campos também, o Perseu Abramo, desdobrando esses temas. Bom, a Carol Proner, ao longo dos últimos anos aí, se converteu em uma das grandes mobilizadoras de manifestos, inclusive internacionais, aí, em relação ao golpe, em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, em relação à perseguição a Lula. E agora ela, junto com uma amiga, eles lançaram esse abaixo-assinado para convencer Lula a se candidatar a presidente. Carol, conta primeiro como é que surgiu essa ideia. Bom, primeiro um prazer falar contigo, Nassif, que também junto conosco nessas lutas aí desde o ano passado. São lutas de reação, né? Reação que está acontecendo. Eu acho que esse manifesto é outra tentativa de reação ao momento atual. Eu acho que ficou claro para nós. Havia uma intuição por parte de acadêmicos, por isso que logo foi lançado como um manifesto de acadêmicos, intelectuais, assim foi difundido, mas na verdade é uma carta, a nossa intenção é que seja, e assim está se transformando, uma carta dos brasileiros e brasileiras pedindo o volta a Lula, né? Esse símbolo de tantas questões. Nós temos um entendimento, Gisele Cittadino, João Ricardo Dornelles e tantos outros professores e professoras que fazem parte de grupos jurídicos críticos, que estão totalmente descontentes com o que vem acontecendo, já desde o momento do impeachment e até agora. Então, uma intuição, né, muito forte, até certo ponto pragmática, e o Lula é um nome de consenso em muitos sentidos, é um líder. As pesquisas recentes ajudam a testar isso também. Esse crescimento de popularidade, tanto do ano passado, final do ano passado para agora, e a Lava Jato com cada dia mais, né, demonstrando a injustiça. Quer dizer, cada nova audiência demonstra, mais uma vez, nós já sabemos, os juristas aqui, os críticos já sabemos disso, mas a população vai tendo essa percepção, que eu acho que é importantíssimo nesse momento, que é o sentimento popular, que está se cometendo uma grande injustiça com o maior líder popular do Brasil. Agora, uma injustiça persecutória jurídica. Agora, Carol, a cada dia que passa também fica mais claro que não se trata apenas da cabeça persecutória do juiz Sérgio Moro, mas de uma estratégia política, cuja primeira parte foi o impeachment e a segunda parte é a inabilitação do Lula. Se depende, digamos, a inabilitação da primeira instância e da segunda instância, se as provas do caso aí forem deixadas de lado e tudo, como reagir? Até que ponto que esse manifesto pode ser uma âncora aí para impedir essa inabilitação do Lula? Eu acho que o manifesto chama atenção para ele, para que ele, entre outros vários motivos e digamos, objetivos que pode acontecer a partir disso, que nós também não fazemos cálculos, nem temos como fazer isso.
uma das questões mais importantes é que ele saia, de certa forma, de uma passividade defensiva nesse momento, inclusive muito conectada também com o momento sensível de vida que passa depois do falecimento da esposa, mas que também saia para poder falar, para poder dizer, para poder propor, para poder articular. Sempre foi uma característica do Lula, especialmente no segundo mandato, como é um grande articulador e muitas pessoas me disseram de partidos, alguns amigos que fazem parte já de estrutura partidária, de outros partidos, além do PT, etc. Mas agora, não seria precipitado, etc. Eu acho que, diante do avanço tremendo da reforma da Previdência e da Trabalhista, nós precisamos ter nome de consenso e de liderança para poder dizer o que está acontecendo. A população está esperando um interlocutor. E os partidos, talvez, eu vejo assim, claro que a nossa experiência acadêmica não é profunda nesse jogo político, nem nossa pretensão. Está bem claro para nós, mas uma intuição que talvez essa popularidade e essa autoridade política que ele tem entre todos os partidos de esquerda pode dar esse nome nesse momento. Se isso depois vai ser possível para que ele efetive sua candidatura, que isso é uma pré-candidatura, isso até seria contra a legislação eleitoral, não ser a candidatura agora, isso nem seria possível, mas essa pré-candidatura vai se efetivar ou não, isso faz parte de tantos fatores, né? Inclusive até da possibilidade de formação de uma frente ou não, se ele deseja isso, os rumos do PT através da convenção que vai ter do partido e assim por diante. Tá. Como é que você vê essa questão das esquerdas aí? Porque, de um certo modo, você teve uma parte aí do projeto do PT e do Lula que foi muito bem sucedido até um certo momento, e, de outro lado, você teve uma política de conciliação que acabou resultando aí na própria queda da Dilma. Como que as esquerdas, de uma maneira geral, receberam esse manifesto? Onde que estão as resistências? Nós nos surpreendemos porque no início era um manifesto que tinha como objetivo 100 assinaturas. E depois, inclusive, da manifestação de alguns artistas que cada vez mais também se dão conta do processo jurídico envolvido nesse grande complexo, essa trama que faz parte desde o impeachment da presidenta Dilma, etc. Eles também querem, de certa forma, se manifestar e cada vez mais têm desejado se posicionar. Então, esse adendo, essa participação dos artistas deu um crescimento de 100 para 750 nomes, que obviamente não envolviam só intelectuais, também secundaristas. Os secundaristas já aderiram logo. Os secundaristas têm uma participação popular diferenciada hoje dos universitários, por exemplo. Né? Essa grande novidade do final do ano de 2016, né? Eles desejam uma nova política. E aí, unindo com o que você disse, eu acho que nós temos um grande desafio, né, de pensar as esquerdas a partir de outros paradigmas, né? E conectados a um critério. Na Europa, por exemplo, eu estou vinculada muito à Espanha, Podemos e os partidos novos que têm surgido, uma esquerda anticapitalista, uma esquerda que não faça tanta aliança com esse modelo econômico que concede, mas limita ao mesmo tempo. Porque nós temos no Brasil, de certa forma, eu acho que isso está colocado para este grande líder Lula, ele vai ter que fazer esse debate. Carol, esse protagonismo dos juristas aí trouxe duas informações muito interessantes para nós de fora aqui. Um é essa ligação dos juristas com a Alemanha e a outra é com a Espanha, que é uma ligação muito estreita. Como que se deu essa ligação dos juristas brasileiros com a Espanha? Que você é um dos pontos centrais lá, com a sua participação na Universidade de Sevilha, né? Universidade de Pablo de Olavide e de Sevilha, né? Eu estou lá há muitos anos, eu estou há 20 anos lá. Nós temos um coletivo que dirige um programa de mestrado e um doutorado. Mas eu acho que, inclusive lá, nessa academia, que eu diria uma academia crítica, baseada nas teorias críticas do direito, que não há uma só, há muitas, né? Então, essas teorias críticas, o que aconteceu? Muitos dos nossos professores se tornaram deputados europeus, deputados espanhóis, deputados portugueses, entrando nesse bloco de esquerda portuguesa, alguns que fazem parte do... Um é prefeito, é vice-prefeito de Barcelona, por exemplo, é o nosso professor lá estrutural da área de direito constitucional e está fazendo um trabalho de municipalidade alternativo, crítico, etc., muito interessante. Então, e muita gente também da Esquerda Unida sempre tivemos, do Podemos,
de um PSOE crítico, assim, mais à esquerda, diferente do que nós temos, assim, de certa forma, hoje. Então, nós temos um grupo de professores que foram para a política. Por quê? De certa forma, eu acho que por uma falência de proposição de uma velha política ou de uma renovação mesmo. Eu não acho que no Brasil, por exemplo, a gente foi golpeado, nós fomos golpeados pelos nossos erros, nós fomos golpeados pelos nossos acertos e por um esquema muito bem feito que está se desenvolvendo, principalmente na área econômica internacional. Você sempre destaca isso nos seus posts e no seu blog. Eu acho que isso é muito importante. O Brasil agora tem uma quebra enorme econômica, tem todos os indicadores aí, desses últimos 2 anos, né, de bloqueio por todos os lados, um sentimento antinacional muito grande. Então, nós fomos golpeados pelos interesses internacionais, nós não fomos golpeados porque o PT cometeu erros. Mas a esquerda precisa fazer essa análise, quer dizer, aquele projeto tinha muitas coisas que já nós criticávamos, eu como professora de universidade pública também, tinha lá minhas críticas e a gente vinha acompanhando e vendo como era possível, mas, sem dúvida nenhuma, essa reestruturação da esquerda, que eu reputo, nós lançamos com a Gisele esse manifesto com esse interesse, que saia esse líder que a gente considera amálgama desse debate, que seja vamos dizer, que ele se coloque como possibilidade. Mas o que vai ser feito uma vez que ele se colocar, eu acho que faz parte de um debate que não nos compete determinar e nem podemos fazer isso. Se pega a Europa, se pega a sua universidade, tudo, você tem de um lado a globalização, que é uma tentativa aí do capital internacional de manter um predomínio, mas você tem de outro lado as posições nacionalistas que estão sendo assumidas por uma ultradireita. Como é que fica a discussão no meio de vocês, Carol? Olha, lá em Sevilha a gente tem um orgulho enorme lá, porque o programa ele tem um nível de radicalidade maior do que os programas aqui que eu conheço aqui no Brasil, nessa área de teoria crítica. Porque como a Europa é formuladora dos marcos imperialistas também, né, lá nós temos também, os estudantes vêm de vários lugares da Europa, sobretudo do leste europeu, tem africanos e latino-americanos que acabam caindo ali numa situação de debates mais, digamos, que vão à raiz, radicais nesse sentido, que vão à raiz do problema. Tem um debate muito, muito importante, assim, sobre o anticapitalismo mesmo, como sair desse modelo tão sufocante e excludente. Claro que na Europa, uma das facetas mais evidentes disso são esses muros que estão sendo construídos, tanto documentais de exigências de visto, que já são muros protocolares e há muito tempo, né, no sentido da imigração choisie, aquela coisa francesa, desde o Sarkozy, que começa a fechar, etc., até os evidentes muros seletivos e assassinos, como está sendo construído na Síria, ali na Síria, para fazer tiro ao alvo nos sírios que se aproximam. Né? Então, é uma coisa assim, assustadora. E a flexibilidade, acho que aí tem um link perigoso, embora acho exagerado dizer que está acontecendo tal qual no Brasil, tem que tomar cuidado com isso. Mas existe um link perigoso que é um fascismo social assumido pelas instituições, pelo direito, né, pela ordem, digamos, jurídica também, pela ordem social por lá, naturalizando situações excepcionais insuportáveis, punidas ou previstas pelo direito internacional, pelo direito europeu, punida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, enfim, e que já é consolidado como um ganho, como marco civilizatório. E no Brasil, o que mais me assusta da Lava Jato, para além dos abusos contra alguns réus e a dilapidação das empresas, é essa possibilidade de excepcionar o direito por parte de um juiz de primeiro grau, com a complacência do CNJ, com a complacência dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal, que devolveu os processos do Lula, eivados vamos dizer, de irregularidades e de violação dos princípios, inclusive do juízo natural, e que isso é realmente assustador. Quer dizer, o problema não é apenas o juiz curitibano. Curitibana também, eu costumo dizer que eu não sou da República de Curitiba, eu sou da Curitiba Democrática, né? Eu acho péssimo assumir esse conceito de república, porque ali está justamente a ideia de que ali nós vivemos um estado de coisas à parte, em que existe um príncipe, um rei, uma pessoa que pode fazer
excepcionar a lei, porque há uma situação especial antipetista, antipartidária, etc, etc. Isso é muito grave. Tá. Muito grave. Carol, historicamente, aí as cortes internacionais elas significaram um avanço aí nos direitos humanos, um avanço no combate à tortura e tudo. Hoje, essa cooperação internacional ela está sendo usada, no caso brasileiro, aí, para um objetivo claramente político, e a gente vê muitas lideranças da social-democracia europeia, Sócrates e outras, passando por um processo semelhante. O que está se transformando? Esse grande tribunal do Ministério Público Penal, o que está virando globalmente, ou pelo menos na Europa? O direito internacional sofre, como se sabe, um abalo a partir desses critérios de segurança internacional, vai ser flexibilizado. Isso é muito triste, porque quando se imaginava que poderiam se fortalecer as instituições de direito internacional a partir de um critério de segurança planetário, coisa assim, isso vem sendo flexibilizado. E o Brasil, bom, veja só, o Lula está fazendo uso, a defesa do Lula está fazendo uso de um mecanismo internacional. Você sabe, né? Então nós temos uma expectativa que haja uma reação por parte do direito internacional nesse sentido, de que pelo menos um tribunal, nesse caso, dos direitos civis e políticos, que decorre do pacto lá de 1966, ele possa dizer que aqui, eventualmente, está se cometendo arbitrariedades a esse pacto e, portanto, diga alguma coisa. Mas, de fato, há uma descrença muito grande a respeito, de certa forma, da proteção internacional dos direitos humanos, das instituições, também no plano internacional, por esse aumento, né, de flexibilidade da exceção a nível internacional e na Europa também. Tá. Essa questão da cooperação internacional, que aparentemente criou um poder paralelo em todos os países, em vários países, aí, por conta do controle da informação que o Ministério Público passa a deter através dessa cooperação. Isso aí, de alguma forma, está sendo objeto de estudos para ter uma regulação, para ter um controle legal? Eu entendo agora o que você está dizendo. Esse contato do Ministério Público a nível planetário, digamos assim, né, entre países, etc., é algo novo no Brasil, principalmente nesse momento vinculado vamos dizer, à problemática da corrupção. Isso é muito complicado porque a corrupção está sendo tratada no Brasil fora dos cânones internacionais de proteção, que principalmente protege o próprio Estado. Né? O fato de que possa haver um gerente, um empresário corruptor nesse sentido, ou que haja políticos envolvidos em corrupção, não pode significar a desestruturação, por exemplo, de uma empresa, principalmente sendo ela estatal, né? Ou mesmo sem ser estatal, uma empresa nacional, privada, etc., mas que tem toda uma estrutura de conexão com a economia nacional. Isso que está acontecendo no Brasil é muito grave, assim, a meu ver, porque traz prejuízos que são irreparáveis ao patrimônio econômico brasileiro, principalmente a Eletrobras e a Petrobras. E parece que está sendo colocado, eu gosto de ouvir o Luiz Alberto Muniz Bandeira, por exemplo, alertando sobre isso. Já os sistemas de espionagem, o Wikileaks, quando divulgou essas informações, o sistema de espionagem já demonstrava a conexão de políticos brasileiros, mas a ida do Ministério Público às agências de investigação americanas, isso aconteceu em 2015, se não me engano, primeira vez, inclusive, o Rodrigo Janot acompanhando um conjunto de Dallagnol e outros que agora protagonizam esse outro momento, PowerPoint do nosso Brasil. Mas esse conjunto de conexões, olha, eu não teria medo de dizer que não está distante até de uma lesa pátria, porque nós estamos vendo, nós não sabemos ainda qual será o dano de ações internacionais que podem ser interpostas contra o Brasil. Nós não sabemos a proporção. Isso pode ser muito danoso ao patrimônio nacional. Sim. A gente sabe que isso vai acontecer. Carol, a gente está vendo que esse desmonte de toda a política tradicional na Europa, aparecimento de partidos alternativos de esquerda, de direita. Como é que vocês estão vendo a partir da Espanha, vendo esses desdobramentos? Essa nova ordem política vai chegar a tempo de disciplinar as demandas ou teremos uma fase aí de caos generalizado? Na verdade, eu sou uma aprendiz nessa área de analistas aí. Tenho aprendido e ouvido muitas pessoas que têm muita experiência política e observação
da Espanha. Eu não sei se os nossos jovens, que é esse movimento espanhol, que é o que eu conheço mais, dos calheireiros, né, do 15M, e essas manifestações, aqui talvez o mais próximo seria aquelas manifestações de 2013, que tem que analisar com muito cuidado, etc., elas chegariam a construir, eventualmente, novidades políticas. Né? Eu vejo minha filha de 15 anos com um raciocínio muito diferente do meu, eu vejo meu filho também, 16, ele me olha, às vezes não entende o que eu digo, e nem o pai dele também, ou seja, a gente fala, eles olham e dizem, tá, nós vamos para a escola agora, e eu vejo que eles de lá articulam outras coisas, outra forma. Uma das questões, clara, essa juventude, por exemplo, não aceita o mesmo conceito de verticalidade que a esquerda está acostumada, né? Verticalidade agora, olha, socialista, assim, bem, né, assim, e daí varia de gradação, mas ela é vertical, né? Então, essa situação de liderança, isso é uma coisa nova. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora, se isso já está pronto, quando a gente pede, por exemplo, o Volta Lula como liderança política, a gente está pedindo para voltar um líder sindical, um líder também que lutou a vida toda numa situação de compromisso coletivo, mas também dentro da verticalidade, embora ele seja muito dialogal, etc. Eu acho que é um desafio. Eu acho também que, às vezes, eu fico um pouco... Eu sou crítica a uma geração da esquerda que não deixa o novo entrar, que não deixa o novo passar. Nossa, eu já não sou da geração mais nova, mas já fui. Então, quer dizer, quando eu via isso, eu dizia, mas é uma pena. Nós não temos voz, principalmente as mulheres. Tem um machismo implícito também na esquerda, que a gente sabe que muito ruim. Então, é uma mulher falando. Então, ela fala e depois eles acreditam, dá até a voz, mas depois não considera ou não toma em consideração o que foi dito. Isso acontece na esquerda, a gente sabe disso, as mulheres sabem disso. Agora, é curioso esse negócio da rede social, à medida que esse excesso de informação acaba produzindo aí uns tipos aí, quase pterodáctilos aí. Tem uma rapaziada específica, essa rapaziada da militância dos secundaristas, que tem um grau de maturidade que eu não me lembro. A idade me fez passar por várias gerações, acompanhar várias gerações de jovens aí. Eu não me lembro de um grau de maturidade como que essa molecada está mostrando hoje em dia também, né? Esses paradoxos das redes sociais são curiosos, né? Eu acho que esse é um ganho do golpe de 2016, quer dizer, ter uma mobilizada boa na garotada. Agora, minha preocupação, e falo isso para a Bárbara, meu filho, eu digo assim, olha, tome cuidado, porque, de certa forma, a juventude muito conectada a lutas fragmentadas e muito suscetíveis a isso. Quer dizer, as redes sociais, as mídias, tendem a dividir as lutas das mulheres, dos negros, dos indígenas, marcha da maconha e assim vai. Isso são marchas e manifestações. Aqui no Rio de Janeiro, o meu filho, que é fotógrafo, diz que vive no paraíso, porque todo dia tem uma manifestação para ele fotografar. Ele tem essa sensação. Agora, onde está aquilo que une, de certa forma, a opressão, né? Que são, alguns gostam de dizer, tira do centro a luta de classe, a centralidade das condições precárias do trabalho, da divisão social, sexual, étnica do trabalho. Então, essa falta de visão de classe, embora essa classe não tenha nada a ver com uma classe operária inicial, uma nova forma de enxergar o capitalismo, esse capitalismo que alguns chamam de neoliberal, ultracapitalismo, ou coisas adjetivando ainda mais essa forma muito violenta, né, de mercado financeiro, de capitalismo que nós temos hoje, né? Na Espanha, nós montamos um seminário do qual chamamos a presidenta Dilma, se chamava Capitalismo Neoliberal e Democracia Sobrante, que em espanhol quer dizer, é um capitalismo que não precisa mais da democracia. Ele funciona tão bem que não precisa fazer acordo democrático. Não é como no welfare state, ou uma tentativa de construção de, olha, as empresas vão ter lucro, mas, por outro lado, nós vamos ter garantias sociais, etc. Agora, não precisa, um capitalismo, em alguma medida, asiático, que não faz nenhum acordo com direitos, né? Um capitalismo assim. Então, eu acho que a juventude, voltando ao assunto, ela precisa também estudar os clássicos também, para ver como, de certa forma, se repete e o que tem de novo nós estamos num ano revolucionário,
né? O que tem de novo também nesse cenário, porque esse capitalismo ele não tem, ele é cabe a outro modelo, a outro momento histórico, pela sua forma, pela sua sistemática, né? Pelo, vamos dizer, no direito internacional, que é quando eu trabalho. Não se fala mais em multilateralismo, os acordos bilaterais super agressivos, como é o caso, agora, o Trump a gente não sabe mais o que ele vai fazer, né? Mas essa questão do acordo transatlântico era terrível. E mais, os acordos de comércio de nova geração, isso é incrível, eles se fazem com base no segredo. Quer dizer, eles acontecem à margem da democracia. Os deputados europeus, por exemplo, eles tinham um contrato de segredo para discutir esse acordo transatlântico. Eles recebiam por parte os acordos, não podiam levar celular. No início era assim, eles tinham um compromisso, deixavam o celular fora, não podiam levar o acordo para casa, nem fotografar, tomavam nota e debatiam em partes, ou seja, onde está a democracia nessa hora? O fato de ser um deputado europeu nessas condições, de não poder levar para sua base aquilo que ele viu, isso é uma forma evidente, né, de legitimação somente pelo procedimento, quer dizer, um deputado ali firmando um documento, mas, na verdade, onde está a democracia está longe dessa representação europeia, por exemplo, de um deputado. Isso aí coloca como bandeira centralizadora das esquerdas o aprofundamento democrático, a recuperação dos instrumentos democráticos. E a discussão do sistema que nós estamos vivendo, que nós vivemos aí um ganho econômico nos anos de 2010, quando o Lula sai com 80% de aprovação, etc, etc. Mas nós sabemos todos os efeitos nocivos do capitalismo, né? Até a mercantilização da própria vida, da nossa vida, da política e de tudo que diz respeito, né, ao modo de viver. Isso a gente discute muito em Sevilha. Falta aqui também programas de pós-graduação, uma academia engajada, tem uma confusão muito grande entre professores não se posicionarem partidariamente, que pode ter um sentido de cuidado, né, com a instituição pública, no caso, professores universitários, e professores não se posicionarem politicamente. É uma má compreensão da política. Eu acho que os professores do direito têm que se posicionar político-juridicamente, porque o direito não é neutro. É uma concepção nem o de mundo, judiciário né? É neutro, né? Nem o Supremo Tribunal é neutro, aliás, nada neutro. Tá, João. Carol, eu queria agradecer a sua participação aqui na entrevista. Precisa preservar essas coisas aí. Muito bom lá. Então, eu assim. A Edna Nogueira da Silva, a dona Edna, aqui do GGN, é de Garanhuns. Ela tirou férias e estava em Garanhuns quando houve a morte da dona Marisa Lula da Silva. Fala um pouquinho como é que foi o impacto lá, Edna? Foi assim, meio que uma surpresa, né? O pessoal não estava esperando que ela fosse falecer. E daí todo mundo estava pedindo a Deus, rezando, orando, todo mundo orando, pedindo que ela se saísse dessa. E na hora que souberam que ela chegou a falecer, aí o pessoal ficaram meio que desesperado, né? Porque lá todo mundo estava numa torcida para ela sair dessa. Mas eles se reuniram na igreja? Na igreja católica, igreja evangélica, espiritismo, todas as religiões. Todo mundo? Todo mundo. Eles conheciam a dona Marisa ou era mais pela imagem do Lula? Pela imagem do Lula. Como é que o Lula é visto lá? Essa campanha contra o Lula, o que o pessoal acha lá? Lula é 10, nota 10 lá no Nordeste. Pessoal, se ele votasse hoje a se eleger, no Nordeste ele ganharia. E o que eles falam dessas acusações contra o Lula? Eles acham que é roubalharia, só o que eles falam. Roubalharia contra ele? Contra o Lula. Que dizem que essa roubalharia vem desde o tempo de outros presidentes. E lá o que o Lula fez pela cidade? Levou água, aquelas cisternas, luz e muitas outras coisas, né? Que as pessoas, os pobres, cresceram lá através do Lula. E a rapaziada jovem lá, eles reconhecem esse trabalho? Reconhece, sim. Reconhece. Eu estava conversando com a Tita, que é dona do restaurante aqui lá, ele fala que as gerações mais velhas, mas o restaurante fica, acho que em Fortaleza, né? Que as gerações mais velhas reconhecem o Lula, mas os jovens tendem a esquecer. Lá em Garanhuns não? Não, Garanhuns não. Garanhuns é todo mundo Lula.
São filhos, netos do pessoal que moram lá, que todo mundo é Lula. E a luz entrou onde lá? Onde que não havia luz lá? Nos sítios. Onde? Nos sítios. Nos sítios? Isso. E tem muita gente que mora em sítio? Tem. Muita gente mesmo. E a água também entrou lá naquela cisterna que ele levou, né? Que não tinha como tá havendo seca, os rios secaram. E daí foi aonde o Lula entrou com aquela cisterna, tipo uma caixa grande, enorme. E daí chega a água no caminhão-pipa. Ah, caminhão-pipa. Joga na cisterna. Isso, que vai de Garanhuns para todas as regiões. Isso está funcionando então? Tá. Quer dizer que a seca lá o pessoal não precisou fugir? Não, ninguém está fugindo. E o gado, tudo o que está acontecendo com a seca, o que aconteceu? Eles estão fazendo, da cisterna eles tiram a água e compram o capim de outras regiões que tem água e vai dando para o gado. Ah, tá. E a Dilma, como é que eles enxergam? A Dilma, a mesma coisa, né? Que foi roubalharia contra a Dilma. Gostam dela também? Gostam da Dilma. Lá é tudo Dilma. Se o senhor chega em Garanhuns perguntar, for no sítio, todo mundo é Dilma. Se fosse bater numas panelinhas, batia para o Temer sair, né? Que ninguém gosta dele. É Geraldo, é o Serra. Esse povo tudinho, ninguém gosta dele lá. Ah, tá. Escolas lá, como é que mudou com o tempo? As escolas... Você quando saiu de lá, como é que era a situação? Saiu quando de lá? Eu saí no ano que a Ayrton Senna morreu. Acho que foi em 1995, a Ayrton Senna. A 800? Acho que foi em 1995. Saí de lá. Hoje, quando eu saí, a cidade era uma coisa. Hoje é uma cidade enorme, uma cidade turística. Temos 4 faculdades lá, 2 de medicina. Isso tudo quem levou foi o Lula, na época do Lula. Do Lula com a presidente Dilma, né? A ex-presidente Dilma. Se a gente tirar o Lula e a Dilma, sobre quem mais que eles gostam lá? Ninguém. É Dilma e Lula, né? Ninguém. No Nordeste é eles mesmos. Em Garanhuns e nas regiões entre a cidade que o Lula nasceu, que é Caetés, Capoeira, tudo vizinho essa cidade. Caruaru, se o senhor chegar e perguntar, a Dilma e o Lula ganham lá. Eles têm parentes lá ainda? Tem. Ah, é? Tem. Inclusive eu conheci um primo do Lula. No dia que a esposa do Lula faleceu. Eu conheci ele. Então todas as religiões então lá rezaram? Sim, todas as religiões. Inclusive me chamaram para missa, para terço, para mim participar dos terços, da novenas que ele faz. Essa aí é a religião católica, que faz terço, novena e a missa. E eu fui convidada para ir para pedir, né, para ela, pedir para o Lula. E aí a gente foi, né, mas felizmente... Deus chamou. E a igreja evangélica também pediu por eles, né? Não só pela esposa do Lula, mas sim pelo Lula, pela Dilma. A gente vê que eles pedem com eles, pedem para eles. Maravilha. 1 é 2 é 3 é 4 é 5. No caso de gravar, não explicaram para ele que era 2 minutos. Bom, Marcos Prado, ele é historiador, formado pela USP, pós-graduado na PUC, é guitarrista e passou a estudar a história da guitarra, começando pelos ingleses e indo para as origens, lá nos Estados Unidos. E está conduzindo na Fundação Imaclavi o projeto Tramas Culturais, que faz um levantamento aí da história da guitarra no século nos Estados Unidos. Marcos, fala um pouquinho sobre esse projeto. Como é que começou A ideia minha começou mesmo por interesse, porque eu gosto desse assunto, né? Eu comecei a tocar guitarra me interessando pelos grupos ingleses, e aí, como eu te falei já previamente, eu comecei a cutucar, a perceber que Eric Clapton gravava Robert Johnson, então quem é esse Robert Johnson, né? E aí fui atrás das gravações e comecei realmente a gostar daquele estilo ligado ao blues rural. Depois tinha uma cena nos anos 80, outra vertente muito forte de música instrumental em São Paulo, eu acompanhava isso, e também a música instrumental me levou ao jazz, a me interessar pelo jazz, porque eles tocavam os temas. Então,
quem é o Duke Ellington? Aí Duke Ellington antes dele, Louis Armstrong, quem é Louis Armstrong? Aí no fim, uma coisa vai puxando a outra. E você começa onde aí, nessa regressão? No curso, a gente fez um curso, começa do início, a gente tenta puxar da virada do século, né? Um pouco antes é mais difícil, a gente tem pouco registro. Então a gente começa um pouco do contexto que aconteceu nos Estados Unidos, porque é legal as pessoas também entenderem que lá o problema racial é forte, principalmente no Sul. Então os músicos eles já nascem, eles já produzem música com essa força, né? Com essa história nas costas. Depois a gente passa um pouco pelos grandes autores, né? Pelos grandes músicos, Louis Armstrong. Se for pegar em termos de centros musicais, quais seriam os grandes centros iniciais? A gente vai falar em Nova Orleans, Sedália. Chicago já era... Chicago começa a aparecer no cenário nos anos 20. Já existe música em Chicago, mas mais aquele êxito que acontece, né? Daquela história do músico que nasce no sul dos Estados Unidos, tem dificuldades e aí ele já começa a enxergar o norte como a chance de ascensão, gravar. Foi o caso do Louis Armstrong, depois de todos vários, né? B.B. King, todas essas pessoas que nascem na verdade no sul, mas aí tem o problema da segregação. Porque Chicago era o primeiro entreposto, digamos assim, antes era a meca deles, vamos dizer assim. Eles querem subir o rio e chegar em Chicago. Depois vai ter também uma cena muito forte em Nova York, também existe essa cena em Nova York. Alguns músicos que também aparecem na costa oeste, né? Isso daí a gente vai se despertar para isso mais tarde, quando aparece, vamos dizer, o Brubeck e esse pessoal ligado que eles chamam de costa oeste, né? do blues. E algumas pessoas, Dallas tem muita gente que aparece. E aí aos poucos também eles começam a formar os estilos, que é no Brasil, né? A gente tem a diferença entre o samba de São Paulo, o samba do Rio. Lá eles vão ter o blues, por exemplo, que se toca em Chicago, ele já tem como, mais pra frente, ele chega junto com a eletrificação, a gente vai... O rádio tem... influência total. A mudança da indústria fonográfica, ele massifica, né? O rádio que massifica, né? Assim, o que eu percebo, assim, a gente lembra, é que existem três coisas que vão mudar a história da música popular, né? O cinema primeiro gravação e depois rádio, isso com certeza. A virada acontece aí no Brasil, na Argentina, em todo lugar. Mas diz que no começo havia muita resistência dos discos irem para as rádios com medo que atrapalhasse a venda, né? Depois parece que... A indústria fonográfica ela vai crescendo com a música, ela vai mudando com a música, se adequando, né? Mas a gente já vai ter os fenômenos. Por exemplo, a Bessie Smith ela chegou a gravar mais de 10 milhões de Quem? A Bessie Smith, cantora. Então, quer dizer, o Muddy Waters, né? As pessoas contam, isso daí não sei se existe o folclore também, mas que ele lançou o disco dele, quando ele foi comprar já não tinha o próprio disco. Olha só. Então, também existe esse fenômeno de vender muito, das pessoas ouvirem muito música no rádio, né, e aí se interessar também, mas não é um fenômeno no começo assim do show, não existe esse mercado, né? As pessoas... Se for pegar, digamos, nessas origens do jazz, quem seriam os guitarristas fundamentais? Para o nosso telespectador. Assim, tem o Lonnie Johnson, que teve uma vida muito prolixa, ele gravou muito, viveu muito. A gente vai ter também o Charlie Christian, que é o primeiro que faz, já é um pouquinho depois, o Django, que faz história. No começo a gente vai ter no Delta, Charlie Payton, né, que é um guitarrista que já fazia malabarismo, já conta que ele tocava com violão nas costas. Está comentando Oscar Alemã, ele fazia isso também, segundo o Nelsinho que me contava também. Ele tinha que se virar, ele tinha que chamar a atenção. Aí quando a gente vê o Jimi Hendrix fazendo isso, a gente percebe que existe uma tradição. T-Bone Walker fazia, todos os guitarristas, você pega um guitarrista americano, ele já sabe que além de tocar, ele vai ter que chamar a atenção. Então ele treina isso, é engraçado, né? Porque ele treina, faz parte do treinamento. Eu lembro que faz muito tempo eu li uma reportagem sobre Ed Van Halen, o guitarrista, que ele treinava, ele ficava em casa treinando para pular, treinando. É engraçado você imaginar que você vai treinar para tocar pulando, né? Então, e tem também, lógico, o mais importante que foi redescoberto depois, o Robert Johnson, né? Que esse, assim... E você, na série lá, você vai mostrar o estilo dele?
Porque já tem essa levada que a gente associa ao rock. Já estava no começo sério. Tem uma música do Charlie Payton que ele já faz isso, né? Olha Só que o que acontece, que as pessoas contam, é que a eletrificação foi fazendo o blues rural, que é muito... Ele canta... Vai ficando com mais ritmo, né? A própria eletrificação vai criando isso, que é a necessidade rock and roll. Essa sequência era Sempre a mesma. Sempre a mesma, né? Era uma moldura para os desenhos que vinham. Ó, Luiz, eu ouço, é engraçado, né? Quando eu comecei a tocar, a primeira aula é sempre blues. Por que eu também me interessei por blues e eu gosto de blues? Porque é a coisa mais fácil de tocar. Tá. O Marsalis fala isso, ele encontra um músico lá ele tem no livro dele falando, ele encontrou um músico na Turquia. O que a gente vai tocar? Ninguém sabe, não sei música. Mas sabe que esse modo, vendo seus dedos, sabe quem tocava assim, provavelmente não o blues, mas o Nelson Cavaquinho. Ah, com certeza. Era essa sim. É que eu tenho o dedo torto, porque eu toco assim, eu sou um guitarrista, não sou um cara que toca violão, né? Então o violonista ele toca geralmente aqui. Eu toco, como eu aprendi, eu já toco. E você usa o dedão também? Eu não uso muito porque eu não tenho dedo para isso. É. Mas se você for ver o Jimi Hendrix, por exemplo, tocando, ele tocava porque ele tinha um dedo desse tamanho. Mas outra coisa que você tocou no assunto que é interessante. Como eles tocavam, geralmente, instrumentos, o cara está lá no Delta, ele pega o pior instrumento que ele consegue tocar. Então ele vai criando um jeito de tocar diferente. Um violão bom, ele conseguiria tocar coisas que ela não consegue. Então ele joga o que ele consegue tirar de som do... Uma das coisas principais é que eles tocam com afinação aberta, que nem a viola. Porque se você pegar um violão ruim, ele está torto. Então o cara não consegue trazer as cordas. Então com uma afinação solta, isso aqui é um acorde. Ah, como é que é a afinação? Eu afino aqui, tá um pouco desafinado. Está um pouco desafinado, mas é Ré, Sol, Si, Ré. Olha só. É um Sol aberto com a quinta aqui, né? Que é o Ré. Tem alguma equivalência com algum tipo de viola nossa aqui? Tem para burro, assim. Eles têm lá a afinação em Ré aberto, em Mi aberto. Eles tocavam assim porque influência da música havaiana. Aí tem uma história super interessante sobre os instrumentos que vão para lá com os portugueses, aquela relação do cavaquinho com o ukulele. E do Oriente Médio também, da Espanha. Isso também. O jeito de cantar, porque a gente sempre esquece o nosso passado árabe, né? Mas isso pega lá também. Claro. E aí eles tocavam assim porque eles tinham que se adaptar. Então, a afinação aberta, outra semelhança, né? Os violeiros, aquela história dos pactos, da cobra que tem que passar nos dedos na sexta-feira de lua. Essa tradição também existe no blues, né? As pessoas sempre contam aquela história famosa que Robert Johnson fez um pacto com o diabo para tocar melhor. Porque ele parece que ele tocava mais ou menos e aí ele sumiu. Quando ele apareceu, ele era o melhor. Que nem o João Gilberto que aí as pessoas, opa, diamantida. Como esse cara está tocando desse jeito? E aí, como ele falava sempre de diabo nas letras, ele também ele sabia se promover, né? Então aí as pessoas morreu com 27 anos, aí aquela lenda, os grandes artistas, tudo vai envolvendo essa lenda. E que a gente começou a falar, quando eu comecei a me interessar por música, eu comecei a também me interessar por essas histórias, né? E aí no fim, para mim também foi uma deixa para eu também começar a me interessar pelas histórias de música caipira, que eu gosto muito de música brasileira, caipira, que aí tem aquela história da pessoa contar um caos, depois, sabe? Tem. E guiço de cascavel é bom para viola, para dar sopa na viola. Então, aqui eles têm também todas essas histórias, assim, não só da afinação, mas também do jeito de tocar, que você estava falando, né? Assim, eles tocam, você vai ver. Tem. O Eric Clapton, ele só...
que é um jeito de tocar que se você for na escola de violão, o cara fala, não é assim que se toca, né? Eu vou tocar as duas cordas juntas, assim, os dois dedos juntos. Olha só. Mas o som Então, quando eles eletrificam isso, esse som fica interessante, porque a gente vai tentar falar no curso também um pouco. Só para dizer, se pega a história do jazz, você não tem uma linha contínua do blues indo para o jazz. Você tem... Quem são os formadores do jazz? Então, o Jelly Roll Morton era um pianista que falava, eu inventei o jazz em 1902. Ele fala que ele inventou o jazz. Na verdade, essa música acontece na virada do século, e aí a gente vai ter, eu acho, aí a minha opinião, assim, que o grande fundador desse tipo de música é o Louis Armstrong mesmo, né? Ele é, vamos dizer, o pixinguinha nosso. Ele é o cara tem uma foto dos dois aí que é fantástica. Ele vai cristalizar esses, porque ele é o cara que começa pá, 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 badá, 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 badá. O som dele começa a ficar diferente, badá, 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 o sotaque. Tem um vídeo do Marsalis que ele tocando é impressionante, porque ele toca, é assim que o Louis Armstrong tocava, é assim que o Dizzy Gillespie toca, mais tarde, né? Então ele vai criando, e também o Louis Armstrong tem outra coisa importante, apesar de ele ter sido muito criticado, porque ele fazia papéis em filme, que era o serviçal. Ele popularizou o jazz no mundo. Exatamente. Virou um personagem do mundo. Né? Exatamente. É isso. Ele cantava muito bem e é isso. Ele levou o jazz para... Então, existe um fenômeno na música americana também interessante. O jazz se popularizou e esse blues rural ficou escondido. A gente vai ter essas pessoas sendo redescobertas muito tempo depois. Tem o caso de alguns músicos que 30, 40 anos depois eles são redescobertos e aí eles começam o interesse passa a ser mais, eles olham para essas pessoas do blues rural depois de muito tempo. Robert Johnson, quando ele viveu, ele praticamente era um desconhecido ali no Delta. Né? O jazz, o jazz o blues, e também tem uma outra coisa que acontece no Brasil, é típico nosso. O blues elétrico, que entrou muito na Inglaterra, entrou muito na Europa, não entrou tanto no Brasil. Muddy Waters, Fred King, Albert King, entrou pouco no Brasil, porque eles já faziam excursão, né, pela Europa. Quando vem, por exemplo, e a gente fala sobre isso, né, no curso, quando vem o Rhythm and Blues, o blues elétrico, o Rhythm and Blues, e aí o rock, né, quando o rock aparece, a gente compra um pouco a ideia do rock meio como iê, né? E a gente não pega a força que essa música também tem. O Rhythm and Blues, na verdade, o rock and roll é a mesma coisa, vem da eletrificação de um estilo com toda a sua carga emocional. E o rock no começo ele tinha também, digamos, toda essa legenda do blues, Com certeza. A força, né, do blues. Tem um documentário muito legal que o Little Richard ele fala que para ele Rhythm and Blues, RB é Real Black. Música negra que foi se acelerando. Como é que o Elvis ele assimila na região dele mesmo? Quem foram os inspiradores dele? O Elvis, assim como todos esses músicos, eles vão ouvir os caras antigos, muita música de igreja, lógico, eles cantam para burro, o Elvis ele cantava, e ele vai ouvir, como todos eles, os blues, os caras que já faziam música, rhythm and blues, uma música mais acelerada, né? O Elvis, além de ser uma pessoa que tem força, ele é um ícone, ele sabia o que ele fazia, ele era um cara bem apresentável, né? Fez sucesso no cinema e aí também... Foi devorado pelo cinema. Eu vi muitos anos atrás um DVD, um show dele voltando para as origens, juntando os velhos companheiros lá. É um que tem que parece como se fosse um acústico. Jaqueta de couro? Isso. Ah, é demais. Demais, né? Demais. Ele cantava pra burro, né? Tinha um ritmo, né? Mas ele foi. E aí depois também tem a invasão inglesa. Aí, outra coisa interessante. Invasão inglesa, você fala além do Eric Clapton? Antes os Beatles. Não, você fala de uma maneira geral, tá? Uma coisa também interessante, quando John Lennon vai a primeira vez nos Estados Unidos, ele começa a perguntar para os americanos, Muddy Waters, e os caras não conhecem. E aí ele percebeu que as pessoas nos Estados Unidos não conheciam tanto quanto os músicos na Inglaterra. E com toda a tradição de registro que tem lá, a gente não sabe o que aconteceu direito, mas assim,
Na verdade, também as gravadoras americanas ou as gravadoras inglesas nos Estados Unidos investiram muito pesado na divulgação da música americana na Europa, né? A gente não teve tanto isso no começo no Brasil. Aquele selo, o primeiro selo negro foi... Tem vários, assim. Tem a Sun Records, que começou a gravar, tem a Crocodile, tem vários selos. Eles começam a pipocar na década de 40 para 50. Mas não tinha interesse em reviver os antigos? Começa assim, né? Tem a Motown, que é mais famosa, né? Dos anos 50 também. São gravadoras que percebem que existe... Por quê? As pessoas estão indo para Chicago, estão indo para os grandes centros, começam a ter dinheiro, né? Um mercado de música negra, que eles chamam de race music na época, e começam a perceber que as grandes gravadoras não investem nessas pessoas. Então algumas pessoas percebem que isso é um grande mercado, começam a gravar, então Muddy Waters, Ray Charles, essas pessoas. E aí esses discos começam a vender. Toca um aí de algum bluseiro marcante aí. Esse aqui é um toque que faz o Charlie Pay. Ele faz... É engraçado porque ele fica só na mesma nota. E batendo. Porque tem... Eu estou ouvindo agora, para dar um curso, uma coisa também muito interessante que apareceu na minha frente, que é a música dos guitarristas escondidos de Moçambique. De Moçambique? É demais. De que período? Eles já gravam na década de 50 e 60. A gente não sabe até que ponto isso daí é uma tradição deles ou já são os expoentes. Tudo tem o sangue africano. Tudo. Que coisa, hein? E aí você começa a ouvir, você começa a ver o jeito de tocar deles é muito parecido. Porque aquilo que a gente estava falando, né? A gente está acostumado ao blues ele ter a sequência, né? Que é 12 compassos, vai para... que é a que a gente chama de tônica, subdominante e dominante, né? E continua. Mas tem música que fica sempre no mesmo pedal. Uma coisa muito parecida com a música indiana, por exemplo. Com algumas músicas que vêm do mundo árabe. Porque as próximas pesquisas suas você vai enveredar pelo mundo afora. Então, Luiz, eu fiz uma loucura o ano passado que eu comprei uma cítara, né? Uma cítara indiana. E aí eu estou começando a estudar essas coisas. Eu já brinco que eu sou o 10º melhor citarista do Brasil, porque só tem 9. Só tem 9. Então eu já sou 10º, eu já sei afinar. Mas aí você entra nesse mundo da música indiana, e aí a gente percebe que existem outros jeitos de encarar a música e ver a música muito interessantes. A música tonal aqui acabou sufocando o resto aí. Exatamente, é isso que... Agora, a origem, lá você vê na música indiana, música árabe, quem são? Muita música, lógico, música africana, das músicas de trabalho, mas também, como a gente já tinha conversado um pouco, toda a música ocidental tem influência da grande música europeia ocidental, né? A estrutura, a gente percebe, principalmente no jazz, né? Que são músicos, é o caso do Scott Joplin, que tem formação, ele é um músico que sentou lá no piano, estudou aquelas coisas de exercício e tal. Então, essa formação no choro também, né? A gente percebe. Eles têm uma instrução musical que vem sempre de origem europeia. Agora, essa mistura que eles fazem que é mágica. Também circulava muito, né? O século XIX ele foi importante porque a gente teve muita coisa de partitura que circulou no mundo, as edições, o piano, que se desenvolve muito, mas também as danças europeias da moda que vêm para esses lugares. No Brasil foi polka, mazurca. Aí a gente vai ver interessante, porque se você ouvir, por exemplo, a polka, aí você vai ver a semelhança. Às vezes você fala, mas isso aqui não tem nada a ver com o que veio depois. A transformação que eles fizeram da polka para virar o machixe, para virar
Eu acho que lá e aqui é o elemento negro, né? Pois é, exatamente. Porque a gente lê o livro e fala assim, veio da polca, mas escuta, até que ponto veio? Eu também não consigo perceber. Para mim é tão louco, é tão distante, né? Talvez assim, eles tenham aprendido alguma coisa com aquelas polcas. Eu acho que falta um estudo aí mais apurado sobre a influência do dobrado, Oh. tanto lá no ragtime quanto aqui no choro. No contraponto do dobrado, pega o pixinguinho, os arranjos dele. É tudo, claro. É tudo do dobrado. Né? E tem uma outra coisa também, Luiz, que eu acho que assim, falta um pouco, é assim, a gente estudar essa formação desse músico brasileiro, principalmente do choro, porque a maioria deles estudou lá no Conservatório Nacional de Música, né? Isso. E a gente não tem, sabe que eu procurei muito tempo, não achei, por exemplo, eu fico curioso de saber a grade, o que eles aprendiam? Era contraponto, era história da música? Agora, se você for pegar todos o Candinho, todos os históricos, Anacleto e tudo, eles tocavam em banda, o repertório. Claro. Anacleto, Patapio, Todo mundo vem dentro dobrado, né? Uma coisa. Vem cá, e a guitarra brasileira? Você chega a contemplar aí no seu curso? Não. Não dá tempo, né? Porque a gente tem, na verdade são 4 encontros e a gente tem muita coisa para falar. E no fim a gente sempre escolhe aquilo que é o mais tradicional, o mais óbvio, porque, como eu te falei, assim, para as pessoas que vão frequentar o curso, às vezes é uma novidade, é uma descoberta. Vai ser muito interessante. Eles nunca ouviram falar dessas pessoas. Então é um curso assim, mais voltado para essa trilha tradicional. Tá. E dentro da música brasileira, mas a gente tem muita gente que fez blues e faz blues no Brasil, e jazz também se fala, tem muita gente ligada à música americana, tem muita gente que faz soul no Brasil, tem muita gente que faz funk antigo, Black Hill, isso daí. A influência americana ela é muito forte. Uma das coisas que também eu tento discutir, né, esse contexto, principalmente depois da Guerra Fria, o que acontece, né? Porque, como eu te falei, meu pai ele foi a pessoa que viveu a vida inteira com radinho de pilha. Então eu lembro do meu pai, a ele, aquele som é meu pai. E meu pai, você perguntava para ele, quem é bom no tango? Ele sabia. Quem é bom no bolero? Ele sabia. Porque as rádios ainda tocavam música de outros lugares. Muita influência francesa. Pois é. E hoje em dia, se a gente liga o rádio, a gente vai ver música do seu lugar e música americana. A gente perdeu um pouco isso, né? A música americana, ela traz a qualidade, você vai ver Nat King Cole, você vai ver, mas também traz a força dela impondo um padrão musical, um padrão, e a gente vai perdendo um pouco isso. Estava te falando da música indiana ou qualquer coisa. Hoje, com a internet, as pessoas mais curiosas, elas conseguem... Eu já conheço alguns amigos aí que estão caindo de cabeça da música indiana, no ritmo, os instrumentos de ritmo também, além da música japonesa, música chinesa. Às vezes a gente encontra algumas coisas, eu falo para os alunos, às vezes você encontra nesse tipo de música, eu acho que a gente não vai ser especialista nisso, nem em blues, nem nada, a gente precisa viver aquilo. Mas existe até um jeito, eu percebo assim, até um jeito de encarar a música que eu faço mais fácil observando outras, né? Mas você falando da Guerra Fria como ponto, mas é isso mesmo, porque até os anos 50 a música francesa é italiana aqui no Brasil, nos anos 50 e 60. As pessoas tocavam, tinha orquestras de sanfona em São Paulo, né? Pois é. Hoje em dia você pergunta a uma pessoa, mas o que é sanfona? Tudo bem, mas não sabe. E aí eu percebo que as pessoas, elas têm hoje em dia a chance de se despertar curiosidade também, por isso que eu acho importante a gente falar da música americana, mas também falar que existem outras. Então, mas não, você está falando de uma música americana que não é o mainstream lá, que é a origem lá. Que é muito legal, né? Muito bem feita, né? E aí você vai dar aula com a guitarra ou vai ter um conjunto? Como é que vai ser? Eu toco sempre com um amigo meu, o Éder Sandoli. O Éder Sandoli é um guitarrista de São Paulo que tocou muito tempo com bandas de Dixieland, né? Então ele é um especialista. Eu, na verdade, vou fazer a base e ele solo. E eu também toco um pouco com... Pena que não deu para trazer, mas eu toco um pouco com guitarra daquelas deitadas, né? Aí você precisa levantar um pouco e tocar, e eu toco um pouco. Isso a gente vai fazer. Na verdade, o objetivo não é assim. A apresentação na Fundação, nesse mês, vão ter apresentações dedicadas a esse estilo, né? E aí, o endereço qualquer? É a Avenida Portugal, é isso? Isso eu não sei. 43,
aqui. Ah, não, tá aqui no Eu não Cristo. sei exatamente. Rua Portugal, Rua Portugal, 43, Jardim Europa. São 4 encontros. Quintas-feiras. Isso, eu queria também, viu, Luiz, agradecer o pessoal da FABIM, porque eles são muito legais, né? A Débora, o André, o Thiago, porque eles abrem um espaço ali. Você conhece ali? Não, Olha, eu fiquei curioso quando eu recebi o e-mail, né? Porque além de tudo é um lugar assim simpático, né? Para fazer uma palestra, né? Um jardim imenso. E eu já dei um curso lá também de História da Música Popular Brasileira. E a gente agora, a ideia é dessa porque eles têm uma programação toda voltada para os 10 anos de fundação, né? Legal. Maravilha então, Marcos. Obrigado então por sua presença aí.